I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, my bread, up and down, big open. Objeto que parece estar caindo e de repente esse objeto se divide em dois. São imagens captadas no céu de São Paulo. Veja o momento em que acontece essa divisão no céu de São Paulo. Vem para mim, por favor. A outra imagem, ainda mais intrigante, que choca pela riqueza de detalhes, deixa as pessoas ainda mais confusas. Afinal de contas, um cometa? Algum tipo de fenômeno natural? Ou a presença de objetos não identificados no céu de São Paulo? O repórter Bruno Peruca foi atrás de respostas. Veja comigo a reportagem de hoje. Que imagem é essa? Um mistério. Seria um OVNI? Um objeto voador não identificado? Algo chamou muita atenção daquele homem. Ele olha para o céu, para o horizonte e vê aquela imagem branca, aquele símbolo. Ele pega a câmera, dá um zoom para poder tentar ver melhor o que é aquilo que está no céu de São Paulo, mais precisamente na zona oeste da capital paulista. Aquilo chama muita atenção desse morador. Ele filma por minutos aquela imagem e aquilo vai chamando a atenção cada vez mais dele. Um negócio diferente, jamais visto por ele, principalmente nesta região de São Paulo. Seria o quê? Ele continua gravando com essa câmera e, para surpresa, um segundo objeto, uma segunda imagem também aparece aqui no céu de São Paulo. Ele filma. Esse segundo objeto tem um formato redondo. Parece uma lua, só que um detalhe, quando a câmera chega perto, a gente percebe que há alguns desenhos dentro desse círculo. Duas imagens impressionantes, minutos entre a primeira gravação e a segunda gravação. O segundo foi imediatamente aqui. Mais para cima. Mais para cima. Bem mais para cima. Bem mais para cima e aparentemente bem mais próximo do prédio. Do prédio. É. Que tamanho que era esse segundo objeto? Assim, você olhando, você vendo? Eu diria que ele era do tamanho de metade de uma lua. Eu diria que tamanho de metade de uma lua, mas com uma luz muito forte. Muito forte. Não era lua. Forte, não era lua. Parei de gravar. Objeto e objetivo, ela é o reflexo do pôr do sol na esteira de condensação das turbinas de um avião que está passando. Ou seja, peraí, vamos explicar um pouquinho melhor para o pessoal poder entender. O avião passa. Sim, como funciona? A turbina do avião funciona como um motor que queima combustível. Dessa queima de combustível sobra sempre algum resíduo, seja água, seja o próprio querosene e até partículas queimadas, como pó. E quando ela sai na atmosfera, devido à baixa temperatura na atmosfera, ela congela. E quando ela congela, ela forma um espelho que dura alguns segundos, que é justamente aquele tempo que fica atrás da turbina. E esse espelho de gelo, vamos dizer assim, de partícula congelada, reflete a luz do sol que está abaixo do avião nesse caso. Como você pode ver, é um pôr do sol, e por ser um pôr do sol, o avião está mais baixo, está mais alto do que o sol no entardecer. Ou seja, a primeira imagem não tem nada a ver com extraterrestre, essas coisas aí. Não, certamente não. O que seria esse segundo objeto para vocês? Bom, as imagens que a gente recebeu, elas são assim, além de ser um vídeo curto, ela está com um zoom muito próximo, então a gente fica com falta de referência para poder analisar melhor. Eu não consigo, por exemplo, te dizer imediatamente, por exemplo, se é uma estrela, porque eu não tenho uma referência do céu. Porém, as características dela se assimilam muito com o desfoque que acontece quando a gente dá um zoom muito forte num ponto de luz num fundo escuro. Então, por exemplo, uma câmera com um zoom muito, muito potente, dando zoom numa estrela, pode causar esse tipo de efeito, porque o desfoque causa aquele raio redondo que você vê na imagem. E aqueles elementos que a gente vê em volta, aquelas bolinhas que a gente vê em volta, pode ser simplesmente sujeira na lente. Como o zoom está extremamente alto, qualquer coisinha que você tiver na lente vai gerar aquilo. Eu não consigo te dizer que aquilo é um objeto voador não identificado, que é uma estrela ou que é um avião. O que eu posso dizer, por falta de elementos, que para mim no momento é inconclusivo. Com relação a disco voador, no Brasil já teve
Muitos casos. Muitos casos. Muitos casos. Inclusive, as Forças Armadas investigam os objetos voadores não identificados. Nós temos em nossa posse documentos originais da Força Aérea Brasileira provando que eles não só investigaram, como continuam investigando OVNIs no espaço aéreo brasileiro. Cruzando os céus, olha no aeroporto, a pessoa gravou a luz chegando. A luz chegando, olha a luz passando, a luz verde, no céu, altíssima velocidade, cruza o céu. Aí é Japão, aí China. Olha aí a imagem, China, Coreia do Sul agora. São vários flagrantes de um objeto voador não identificado nas últimas horas. Alguns astrônomos dizem acreditar que se trata de um meteoro brilhante conhecido como bola de fogo, mas até agora não foram encontrados rastros de meteorito ou fragmentos. Outros da área informam que jamais viram algo parecido. Isso aconteceu nas últimas horas na Ásia. Vindo para o Brasil agora, é impressionante como a gente recebe notícias sobre o aparecimento de OVNIs, objetos voadores não identificados. Nós já estamos agora no ABC Paulista. E, com base nos sistemas, o resultado foi nenhuma modificação de arquivo detectada. Ele é um objeto, ele é extremamente polido. E vocês verificam que de um lado ele tinha o brilho, de outro ele tinha o escuro. Então, muito provavelmente, não certeza, ele estava refletindo as plantas do parque. Analisando todos esses detalhes, ele chegou a algumas conclusões. A foto é autêntica, não houve nenhum tipo de alteração na foto após a fotografia no celular. Ela foi fotografada no celular e permaneceu inalterada até então. O objeto estava na cena, ou seja, o objeto é físico, real. Até o momento a gente não conseguiu identificar esse objeto. Joseph também tem uma relação de pessoas que disseram ter visto o mesmo objeto. 3 pessoas que viram objetos não identificados no mesmo dia que o Edson viu, não no mesmo horário, mas no mesmo dia, e 8 pessoas que viram em datas diferentes, antes do ocorrido e depois do ocorrido. Para confirmar a tese, ele usa outras análises de especialistas de 3 países diferentes. Nós temos pessoas do Brasil. De notícias estão divulgando essa imagem, aí é Japão, no aeroporto, as pessoas gravaram várias. Olha essa luz verde em altíssima velocidade, ó. Olha só. Que loucura, hein? Gostou, Fabiola? Eu tenho medo, imagina, se aparece um negócio desse. Você voa, Fabiola? Com de vassoura. De vassoura? Se você, olha aí no aeroporto, olha lá no aeroporto, ó. Olha aí, porque se a Fabiola voasse, seria um objeto voador não identificado. Só para arrematar aqui, eu li um livro há uns 10 anos atrás, escrito por um piloto, o que os pilotos de avião, eles veem e não falam. Tá aí, ó. O Lombo já fica com vergonha de falar. A Fabiola seria eu vi um ET, Vini. Esse ET eu falo, eu vi. Aqui, ó, do meu lado, Fabiola Raifer.